Olá, bom dia. Sou Patrícia Mota, da área de Marketing e Comunicação da FNQ. Dentro do ciclo de webcasts da Fundação Nacional da Qualidade, hoje abordaremos o tema Maturidade do Compliance no Brasil com o palestrante Emerson Mello. Diante desse assunto tão atual, nosso convidado abordará o desafio das empresas no processo de estruturação da função e do programa de compliance na prevenção, na detecção e no monitoramento dos riscos. Nosso palestrante falará ainda sobre as regulamentações legais com foco na publicação da Lei Brasileira Anticorrupção, seu impacto na reputação e na imagem das organizações e comentará também sobre a perda de vantagem competitiva das empresas diante da ausência de uma estrutura eficiente de gestão. Emerson Mello é sócio-diretor da KPMG Brasil, que é líder pelo tema Regulatory Compliance no país, além de membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo. É graduado em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo. Logo depois da apresentação, teremos uma sessão interativa com o palestrante e você pode participar clicando no ícone Envie suas perguntas, que está logo abaixo do vídeo, ou pelo Twitter pela hashtag WebcastFNQ. Emerson, seja bem-vindo à FNQ, ao nosso ciclo de palestras online. Obrigado, Patrícia. Um excelente bom dia. A gente vai conversar hoje sobre esse importante tema que tem trazido um pouco de... tem desenvolvido algumas preocupações dentro das principais organizações no Brasil e no exterior, dado alguns motivadores que têm incentivado as principais empresas no Brasil. Quando a gente fala do tema compliance, é muito importante que nós tenhamos em mente que ele não é exclusivamente um tema relacionado à anticorrupção, lavagem de dinheiro, como a gente tem muito ouvido hoje. No entanto, não dá para desvincular, dado o atual momento no Brasil e alguns motivadores que nós temos percebido. Então, quando a gente fala de compliance, naturalmente, isso tem sido, sim, pauta das reuniões dos conselhos, dos comitês, dos diretores executivos das organizações, independente da estrutura da organização. E o que tem levado as empresas a buscarem um programa eficiente de compliance é, primeiro, rápidas mudanças no cenário econômico e no ambiente regulatório. Uma pressão governamental, dado que nós temos desde 2013 a sua lei, a Lei Anticorrupção Brasileira, em seguida foi publicado o decreto e depois algumas portarias para dar suporte a essa legislação brasileira. Esta lei, naturalmente, ela está baseada em algumas boas práticas de governança corporativa e boas práticas de compliance ao redor do mundo e foi pautada também em alguns requisitos ou algumas premissas já estabelecidas em outras leis ao redor do mundo. Elevação de custos com regulamentação, isso é fundamental. Então, quando nós falamos do tema compliance, um dos principais motivadores que nós temos enfrentado hoje no Brasil é o ambiente regulatório. Por que o ambiente regulatório tem trazido grandes preocupações? Só para ter uma ideia geral, hoje isso é uma informação pública. Dentro das informações do Tesouro Nacional, a gente consegue visualizar que nos últimos 5 anos nós temos um valor de multas de aproximadamente 60 bilhões de reais aplicado pelos órgãos reguladores do Brasil. Nem tudo isso ainda tem se tornado caixa para o governo. No entanto, é sim uma pressão regulamentar que tem trazido um pouco mais de preocupação e importância ao tema compliance. Cobertura diversa na mídia. Esse é um tema hoje que cada dia que eu abro o jornal, cada dia que a gente lê uma nova matéria ou vê algum jornal na televisão, a gente consegue identificar a presença de diversos executivos, de diversas empresas sendo relacionadas em alguns temas, não necessariamente anticorrupção, mas temas de compliance ou regulatório. Ou seja, essa cobertura diversa tem trazido também uma preocupação significativa para os executivos. Exigência no mercado de capitais. É muito comum a gente olhar hoje o movimento dos principais stakeholders, dos acionistas de uma forma geral, aonde é que eu quero hoje inserir, onde é que eu quero colocar meu investimento, é numa empresa que possui um programa de compliance ou em uma empresa que não possui um programa de compliance eficiente, maduro e com informações transparentes para o mercado. Complexidade e velocidade das mudanças do negócio. Então, algo bastante presente hoje que a gente tenha naturalmente
uma maior movimentação de merger and acquisition dentro das principais organizações e dado o momento do Brasil. E, naturalmente, também estabelecer o compliance inteligente, que é eu ter uma estrutura de compliance bastante aderente aos principais riscos aos quais minha empresa está hoje exposta. Então, como eu comecei a minha apresentação, é muito comum quando eu falo hoje de compliance no Brasil, diversos compliance officers conversam comigo no sentido de preocupação do compliance ético, mas nós temos que ter um alerta aqui para todos os compliance officers ao redor do Brasil que compliance não é única e exclusivamente o compliance ético, mas isso foi sim um motivador para que nós desenvolvêssemos a estrutura de compliance dado o advento da lei de 2013, a lei anticorrupção brasileira. Então, nós temos aqui diversos riscos que estão sendo apresentados como que é o processo de licitação da minha organização, como que é o processo de fiscalização, qual que é o processo de receber fiscal, como que é o processo de responder a algumas fiscalizações ou autuações ou notificações do governo federal, estadual, municipal, frente ao meu ambiente regulatório. Como que a minha empresa ela está preparada para capturar os principais movimentos regulatórios, de que forma que eu tenho meus controles bastante maduros para evitar, por exemplo, conceder vantagens indevidas em transações usuais ou não usuais, contratação de pessoas chamadas hoje como PEP, que são pessoas expostas politicamente. Então, não significa que nós somos naturalmente proibidos de contratar pessoas expostas politicamente, mas que é requerido que as empresas tenham um mecanismo de controle para que consiga identificar potenciais riscos aos quais esse tipo de transação possa interferir dentro da minha organização e da exposição a risco. Avançando um pouco com viagens e entretenimentos, de que forma que os consultores e os advogados interrelacionam com a minha imagem, a minha reputação. Qual é a presença de terceiros, pagamentos em espécie, fusões, aquisições, reestruturação societária, entre outros riscos, como, por exemplo, propriedade intelectual, assédio moral, assédio sexual, relacionamento com agentes públicos de uma forma geral. Ou seja, é fundamental que todas as organizações se preocupem com os riscos aos quais estão expostos. Não significa que nós temos somente esses riscos, mas nós temos diversos outros, como, por exemplo, sustentabilidade, que não está mencionado aqui, mas é um fator crucial para que as organizações se preocupem cada vez mais, dado o acordo que foi assinado e reassinado ou recompromissado pela presidente na França há 2 semanas atrás, aproximadamente. Isso é um acordo global. O Brasil faz parte desse acordo e nós temos sim que ter esse tipo de preocupação. Por que eu vou investir em compliance? Por que o compliance é importante? Existe uma frase famosa de um governista americano em que ele fala: se você acha que o compliance é caro, tente o não compliance. Isso é importante no sentido de que hoje eu consigo ler os jornais, ver matérias na televisão e percebo que a imagem e a reputação de diversas empresas estão sendo, sim, impactadas pela notícia a qual ela tem sido vinculada. E o compliance ele tem sido importante hoje nas organizações, muito na prevenção, detecção e monitoramento dos riscos de compliance regulatória aos quais as empresas estão expostas. Proteção ao board, proteção ao presidente, à diretoria executiva de uma forma geral, proteção à marca, à imagem, à reputação das empresas. Então, são temas que traz um equilíbrio, ou melhor, traz um conforto para os executivos, para os stakeholders, para os shareholders, poder trazer um pouco mais de transparência no sentido de que o compliance ele ajuda não só em estar em compliance, mas é uma ferramenta bastante saudável de governança corporativa que sua empresa deve estruturar nos próximos dias ou aprimorá-las. Nós vamos conversar um pouco sobre a maturidade do compliance no Brasil, e essa maturidade ela foi pautada numa pesquisa desenvolvida pela KPMG no Brasil no ano passado, no final de 2015, e publicada no último trimestre. Então, esta pesquisa ela traz um cenário bastante interessante de que o quão maduro é hoje o mercado brasileiro, e aqui eu falo não só de empresas brasileiras, mas empresas estabelecidas no Brasil que participaram dessa entrevista. Elas responderam aproximadamente 26 perguntas pautadas em 4 grandes pilares de compliance.
Primeiro deles, governança e cultura. Então, de que forma que a minha governança, que a minha cultura, missão, valores, conceitos éticos estão estabelecidos dentro da organização? Segundo pilar, políticas, processos e procedimentos. Esta governança e esta cultura, ela hoje faz parte, ela está documentada, evidenciada por meio de políticas, por meio de transações, processos e procedimentos muito bem amarrados. O terceiro pilar, pessoas. Existem hoje mecanismos que capacitam os meus profissionais, capacitam os meus terceiros ou capacitam a rede com a qual eu me relaciono para estar em conformidade com as minhas políticas, estar em conformidade com a governança e a cultura estabelecida. E por último, não menos importante, monitoramento, teste e reporting, que significa basicamente nós entendermos como que esses três pilares anteriores eles estão aderentes à expectativa, à missão, visão, valor da organização. No final do dia, estou ou não estou em conformidade com a estratégia da minha organização. Passando para o perfil das empresas que foram pesquisadas, um breve detalhe, temos aqui aproximadamente 200 respondentes, 200 empresas respondentes, participantes de aproximadamente 19 segmentos. Desses segmentos, nós temos aqui 24% representado pela indústria financeira, depois 10% representado pela consumer markets, TMT, tecnologia, aproximadamente 4%, industrial markets, 42%, governo e infraestrutura, um tema que está bastante em pauta hoje, 10%, e outros segmentos aqui representados por 10%. Então, nós temos uma concentração significativa da indústria financeira e industrial markets, o qual tem diversas outras indústrias aqui inseridas dentro desta classificação. Qual é o perfil das empresas que participaram desta pesquisa? Então, nós temos aproximadamente 53% das empresas com uma receita bruta operacional acima de R$1 bilhão. Depois nós temos algumas empresas com 16% entre 301 milhões até R$1 bilhão, e outras que foram sendo, e outras respondentes como 9% de 91 milhões, e algumas que decidiram simplesmente não informar. Naturalmente, isso dá uma percepção de que esta pesquisa, este material, ele foi desenvolvido capturando uma percepção de todas as camadas das empresas hoje no Brasil, independente se é uma empresa considerada de grande porte, médio ou pequeno porte. Volume de profissionais. Então, nós temos aqui aproximadamente 48% com mais de 3 mil profissionais, e temos aqui também 22% de até 499 profissionais, o que torna novamente a pesquisa com uma amplitude significativa. Um outro ponto importante da pesquisa que eu gostaria de destacar é que esta pesquisa ela foi pautada, ela teve a percepção de 44% de conselho de administração, comitê de auditoria, presidente, diretor e superintendente, ou seja, eu tenho aqui 44% dos respondentes que são naturalmente os tomadores de decisão. E nós temos os outros 44% que são os gerentes, ou seja, eu tenho 44% de tone at the top e 44% de tone at the middle. Eu consigo amarrar, então, ter as duas percepções, se a camada dos altos executivos estão amarrados também com a camada dos executivos do meio, né, a média gerência. E tem 12% de especialistas e coordenadores de riscos de uma forma geral, o qual teve uma participação interessante. Então, eu tenho hoje 88% de respondentes que são tomadores direto de decisão dentro da estrutura da organização, o que dá mais credibilidade a esta pesquisa. Falando especificamente do tema governança e cultura, nós temos aqui alguns temas que foram abordados dentro dessa pesquisa. O primeiro deles, como que os executivos sênior reforçam periodicamente que o tema compliance é importante em cada uma das transações que a organização executa. No dia a dia, o compliance ele é importante, faz parte da cultura, a empresa possui um comprometimento de compliance nesse sentido. Frequentemente existem comunicações sobre o comportamento ético esperado da minha organização. Eu faço comunicações regulares e frequentes a toda a minha organização e a todos os meus stakeholders, dizendo o quão o compliance é importante na minha organização. Se os profissionais são encorajados a reportar temas de compliance, então é muito comum que algumas empresas
apresentem sua ouvidoria, seu canal de denúncia, sua linha ética, linha de transparência, tem diversos nomes dados, mas só ter este canal não é suficiente, nós precisamos de alguma forma reforçar que é fundamental o reforço da importância desta comunicação entre os meus profissionais, meus terceiros, com o canal de comunicação, para que nós tenhamos um mecanismo de controle bastante alerta. Se nós possuímos comitê de ética e compliance implementado, se a função de compliance ela é autônoma, independente, se ela tem as responsabilidades e autoridade necessária para executar o compliance. Então é muito comum virmos em algumas empresas o estabelecimento da função de compliance, mas é uma função que ela não tem uma independência necessária, uma autoridade necessária para executar sua função. Então esse é um ponto chave quando nós olhamos tanto no aspecto regulatório quanto no aspecto de boas práticas, que naturalmente a empresa precisa desenvolver o seu compliance sim, mas também de uma forma adequada, olhando para a sua estrutura de governança. Se tem recursos adequados e se o seu programa de ética e compliance ele está implementado. Então, entrando neste pilar especificamente, a gente tem aqui, dentro de governança e cultura, uma maturidade de compliance das empresas no Brasil, dessas 200 empresas que foram respondentes, nós temos entre sem infraestrutura e infraestrutura mínima de compliance, aproximadamente 46% das empresas respondentes no Brasil. O que significa isso? O que significa 46% das empresas não estarem em compliance ou ter uma infraestrutura mínima? Significa que, apesar do tema não ser novo, no Brasil ele começou a ter um pouco mais de robustez a partir da publicação da Lei 12.846. Antigamente, nós tínhamos diversas regulamentações, como Sarbanes-Oxley, temos sim a FCPA, que diversas empresas possuem relacionamento com o exterior, temos o UK Bribery, temos diversas outras boas práticas ao redor do mundo que fortalecem a necessidade do compliance. No entanto, no Brasil passamos a falar com um pouco mais de rigidez e um pouco mais de empenho a partir de 2013 com a publicação da lei, o que traduz aqui nessa percepção de uma baixa maturidade de compliance de 46% das empresas. E, naturalmente, na outra ponta da maturidade, nós temos aproximadamente 35% das empresas que se autoclassificaram como alta performance e função de integração, em que na pesquisa seriam os dois maiores níveis de maturidade de compliance, considerando a metodologia adotada. Então, significa que nós temos ainda 46% de empresas que precisam melhorar e melhorar muito a sua estrutura de compliance para chegar, pelo menos, numa função de monitoramento. E aqui é importante destacar que não existe uma estrutura ideal, existe aquela estrutura que é ideal ou que ela vai funcionar dentro da sua organização. Então, esse é um ponto fundamental. Quando nós falamos isso já segmentado, né, eu percebo que dentro da indústria financeira nós temos uma maturidade bastante significativa, né, apresentada aqui com 58% das empresas dentro de função de monitoramento e 16% na função de integração. É natural, né, vermos uma indústria financeira já com um alto nível de maturidade, dado o ambiente regulatório ao qual ela está inserida. Por outro lado, nós temos a Industrial Markets, com 17% na função de monitoramento, 31% na função de integração, mas, em contrapartida, eu tenho a maior parte dos respondentes classificados como nos menores níveis de maturidade. E assim por diante. Quando eu olho Consumer Markets, eu vejo também 42% da indústria, eles se autoclassificam como infraestrutura mínima. Isso é relevante, né, ao dizer, olha, eu tenho o mínimo necessário de compliance, mas falta muito ainda para ser desenvolvido. E assim por diante, fizemos essa análise para cada uma das indústrias, o que deu essa percepção geral. Já quando eu vejo, eu vou pontualmente dizer, bom, ok, eu tenho uma infraestrutura mínima de compliance, mas vamos ver. A função de compliance ela é predominantemente executada pelas seguintes áreas ou departamentos. E aí nós temos 40% dos respondentes falaram, olha, eu sim possuo a minha estrutura de compliance e ela é executada pela área de compliance. No entanto, tem algumas empresas que reportaram que o compliance tem sido executado por financeira e controladoria, por governança corporativa, por terceiros, pela auditoria interna. E o mais grave,
19% das empresas responderam que não possui a função de compliance implementada. Isso é significativo e que dá um respaldo àquela maturidade de compliance que nós comentamos anteriormente. E há quanto tempo que a estrutura de compliance ela existe ou uma estrutura equivalente que cuida dos riscos de compliance? Eu tenho 32% das empresas que responderam, olha, no máximo eu tenho de 1 a 3 anos de implementação, e 36% delas falaram que tem há mais de 5 anos. Ou seja, eu tenho sim ainda algumas empresas que têm um compliance implementado há mais tempo, o que naturalmente permite que ela tenha uma maturidade mais significativa ou, pelo menos, teve a oportunidade de capturar seus riscos de uma forma mais madura ao longo desses 5 anos. E tem algumas empresas ainda que estão no meio do cenário, que é representada por 13% das empresas. Já quando eu olho se os executivos sêniores das organizações, eles periodicamente reforçam a governança e a cultura, que é o primeiro pilar, né, e a importância que nós comentamos, 21% dos respondentes falaram, olha, esse assunto ele não faz parte das discussões dos executivos sêniores da organização, 58% falaram que sim, e 21% falaram, olha, o conceito de compliance ele não é uniforme. O que significa isso, né? Então, nós temos aqui praticamente 42% das empresas que ainda não conseguem passar a mensagem se o compliance ele é ou não importante, sendo que 21% não consegue definir o que é o compliance e os outros 21% simplesmente isso não faz parte ou não é pauta das reuniões ou não faz parte da mensagem da liderança. Um mecanismo importante de governança é o Comitê de Ética e Compliance. Então, o Comitê de Ética e Compliance ele serve como um mecanismo de apoio ao presidente, de apoio ao Comitê de Auditoria ou ao Conselho de Administração, e nesse sentido ele suporta algumas decisões ou algumas estratégias da estrutura de compliance da organização. Algumas empresas falaram, olha, 3% delas não possuem um Comitê de Ética e Compliance, ou seja, pode ser que tenha algum comitê correlacionado ou um comitê de auditoria que exerce essa função, mas especificamente de ética não possui, que é o caso aqui de 30% outros, né, respondentes. Eu tenho 12% que falaram, olha, eu tenho aqui o head de auditoria como presidente do comitê de ética, 12% o presidente é o compliance officer. Em contrapartida, 28% dos respondentes colocaram o seu presidente como também presidente do Comitê de Ética e Compliance. Isso naturalmente demonstra que você pode perder um pouco desta independência, da autonomia ou da governança esperada deste comitê, uma vez que você tem o principal executivo da sua organização também dando apoio e suporte ao Compliance Officer. Naturalmente, o Brasil ainda está se desenvolvendo nesse sentido e buscando o seu melhor caminho no momento de estabelecer um comitê de ética e compliance. Algumas empresas têm ido para o caminho um pouco diferente, em que assume a função de supervisionar a estrutura de compliance o comitê de auditoria. Então, nós temos aqui diversos mecanismos que têm sido adotados pelas empresas. Quais são as principais responsabilidades de compliance à luz dos resultados da pesquisa? Então, nós temos 78% dos respondentes das empresas que participaram dessa pesquisa, classificando como responsabilidade alta e moderada, realizar manutenção e capacitação de valor e cultura. Notem, a gente comentou há alguns minutos atrás que um dos principais desafios, ou o principal tema hoje, quando a gente fala de governança e cultura, é de que forma que a missão, visão, valores ou conduta ética ela tem sido implementada, se ela faz ou não parte do meu dia a dia nas tomadas de decisão ou nas transações, sejam elas usuais ou não. 78% falaram, olha, isso é uma responsabilidade sim do Compliance Officer, ele deve desenvolver isso periodicamente. Enquanto que 76% falaram que a construção de políticas, procedimentos, estabelecimento de um processo adequado é fundamental como responsabilidade do Compliance Officer. Isso traduz que eu preciso sim estabelecer cada vez mais ou fortalecer a minha governança e a minha cultura, o que eu espero dos meus profissionais, o que eu espero dos meus terceiros ou com quem eu me relaciono e deixar isso adequadamente formalizado por meio de políticas. Manter uma linha de reporte eficaz com a alta administração, não
não é eficiente nós termos uma estrutura de compliance implementada se eu não tiver essa comunicação com a alta administração. É muito comum em algumas empresas eles perguntarem, olha, Emerson, eu gostaria de saber se eu estou ou não em compliance, né? Naturalmente, esta pergunta ela existe porque os executivos que estão na linha de frente, então, do conselho, os executivos sêniores, eles não possuem a informação necessária para tomar a sua decisão em relação ao compliance. Então, ter esses relatórios periódicos à alta administração é uma boa prática e tem sido, sim, uma das responsabilidades da estrutura de compliance. Entre outros aspectos, monitorar os indicadores de compliance, monitorar a aderência, fazer algumas gestões sobre um Compliance Help Desk ou canal de denúncia. Isso foi elencado também como algumas responsabilidades do Compliance Officer ou da estrutura de compliance da organização. Já quando eu vejo pontualmente quais foram os registros mais frequentes do canal de denúncia de cada uma dos respondentes, eu vejo que doações, patrocínios, brindes e despesas com viagem têm sido relatos frequentes em 94% dos respondentes como uma frequência alta e moderada. O que significa que, dado o advento da Lei 12.846, alguns temas começaram a fazer mais parte de comunicação com a alta administração por meio dos canais de denúncia. Então eu tenho temas como compliance representado por 83%, ética e conduta dos parceiros de negócio, conflito de interesse, facilitação de pagamento 76%. Isso é fundamental. Quando eu tenho um canal muito bem estruturado, eu passo a capturar os temas que mais preocupam a minha organização e passo a ter mecanismos de controle cada vez mais saudáveis para dar resposta imediata a esses riscos. Então, esta estrutura de canal, ela demonstra aqui de que forma que as empresas estão se preparando para o próximo passo. E, naturalmente, na pesquisa que iremos publicar ainda neste ano, ela deve trazer aqui um pouco diferente em termos de organização dos principais temas de compliance, trazidos pelos principais registros do canal de denúncia. Então, quando eu olho também o volume, essa é uma pergunta bastante frequente. O que é o ideal, né? Quantos relatos ou quantas denúncias eu preciso receber para que meu canal seja bom, seja ruim, ou ele seja efetivo? Bom, não existe um número ideal. Existe sim uma mensagem sobre qual é o objetivo, para que o canal deve ser utilizado, de que forma que ele vai endereçar cada um dos temas. Então, este procedimento, a governança do canal, ela tem que estar muito clara. E aqui nós capturamos nessa pesquisa que 10% possuem mais de 100 registros nos últimos 12 meses, 5% de 50 a 100 registros e 8% de 20 a 50. Então, aqui é uma percepção do volume de denúncias feitas no relato. Tem empresas que possuem mais de 300 no ano, tem empresas que possuem menos que 10, mas o importante é que todas as denúncias elas sejam capturadas, elas sejam analisadas e endereçadas dentro do momento ou tempestivamente e reportados isso à alta administração. Já com relação ao orçamento, a gente percebe aqui um investimento ainda pouco maduro nas organizações, que tem um investimento de até R$500 mil, 33% das organizações. Ou seja, quando eu falo isso de uma estrutura, é basicamente R$500 mil, é basicamente você ter um gerente ou uma função estabelecida por uma única pessoa ou duas no máximo, tratando do tema compliance. Quando eu olho toda a estrutura de custo, é mais ou menos isso. Ou seja, é fundamental que os recursos sejam estabelecidos de forma inteligente, que é o que nós comentamos lá atrás. O que é o compliance inteligente? Definir o meu orçamento, definir o total dos meus recursos de acordo com a exposição, de acordo com os riscos que eu preciso me preocupar. Falando um pouquinho de políticas, processos e procedimentos, que é o segundo pilar da nossa pesquisa e de uma boa prática de compliance, nós temos neste tema, principalmente, políticas, processos e procedimentos, eles estão em conformidade com as leis, com as regulamentações e com as normas aplicáveis? Então, dentro deste pilar, a gente tentou capturar de que forma que as empresas elas capturam as informações regulatórias do mercado, as informações externas, né, fatores externos de uma forma geral, e como que isso está inserido dentro das suas políticas, processos e procedimentos. Ou seja, como teve a lei anticorrupção brasileira, como que essa lei foi capturada, como que eu
traduzo isso para dentro da minha organização e estou em compliance ou não com essa regulamentação. Se existem templates, padrões de definição de políticas, então é muito comum, eu vejo em algumas empresas que existem 17 mil políticas, 17 mil procedimentos e cada uma num padrão, não tem um fluxo de aprovação, não possui um mecanismo de gestão. O que naturalmente pode acontecer é uma sobreposição dessas informações, dado que o volume é significativo, 10 mil, 5 mil, ou qualquer que seja o total de políticas e procedimentos, mas isso traz uma sobreposição quando esse assunto não é centralizado. Então, gestão das políticas e gestão das informações às quais elas estão trazendo para os profissionais e para os terceiros é fundamental. Revisão periódica. Ok, empresa, você possui políticas e procedimentos? Sim, possuo. Quando foi a última atualização? Poxa, foi há 10 anos atrás. Significa que esta política ela não traduz hoje o ambiente atual ou o cenário com os fatores externos ao qual a empresa está inserida. E nós tentamos capturar também esse tema. E há um processo formal para capturar eventuais alterações no ambiente regulatório, né, de que forma que uma alteração no ambiente regulatório ela é traduzida para dentro das minhas políticas e repassada para os meus profissionais para que eles estejam em conformidade. Então, diante desse cenário, para entender o quão maduras as empresas estão, nós capturamos que 17% das empresas informaram não existir um código de ética e conduta aderente aos aspectos regulatórios. Então, algumas falaram, olha, simplesmente eu não possuo um código de ética, e outros falaram, sim, eu tenho, mas ele está muito desatualizado ao ponto de eu dizer que não possui. E 83% mencionaram que possuem. Já quando a gente vê, à luz da lei anticorrupção brasileira, e se a empresa possui uma política de anticorrupção, política de compliance ou de integridade, tem diversos nomes dados pelas organizações, a gente percebe que 40% das organizações ainda não possuem uma política anticorrupção. E o que significa isso? Notem que a gente comentou em um dos pilares, né, políticas, processos e procedimentos, com qual tempestividade as empresas capturam os seus aspectos ou os fatores externos e atualizam seus documentos. Aqui, naturalmente, nós temos a Lei Anticorrupção de 2013, nós temos o Decreto de 2015 e algumas portarias que foram publicadas, e esta pesquisa feita no final de 2015, ela relatou que 40% das organizações respondentes mencionaram não possuir, ou seja, não possuem uma tempestividade de identificação das necessidades regulatórias. Isso é um ponto fundamental que eu imagino na pesquisa de 2016 ela já esteja um pouco mais madura dentro das organizações no Brasil. Já se nós possuímos um programa de ética e compliance, 43% das organizações mencionaram também não possuir, o que é uma informação bastante relevante e que está bastante alinhado com a maturidade de compliance que nós comentamos lá atrás. E o C-Level, né? O C-Level é o CEO, CFO, CCO, todos os diretores de uma forma geral. Eles estão apropriadamente informados sobre o conteúdo e a operacionalização da política e do programa de ética e compliance? 25% falaram, olha, eu desconheço se minha empresa possui, eu desconheço qualquer política ou um programa de conformidade. Né? O que significa isso? Notem que nós tínhamos aqui política e programa de compliance, 57% disseram que possui. Mas eu tenho 25% aqui dizendo que quando possui, ele desconhece, ou seja, falta comunicação entre a média gerência e os altos executivos no sentido de apoio, patrocinar o tema compliance e dizer que, olha, o compliance é essencial para a operacionalização do meu negócio. Quais são os principais riscos apontados pelos respondentes e classificados como risco alto e moderado na perspectiva de compliance? Ou seja, quais são os principais temas com qual o compliance deve se preocupar? Risco trabalhista, segurança do trabalho, previdenciário e tributário, representou 73%. Provavelmente esta resposta está bastante alinhada com o advento do e-social, o qual despertou uma preocupação significativa nas empresas, dado a notícia que provavelmente nós teríamos um lançamento de uma plataforma do SPED do e-social, né, o SPED social
pelo governo federal e que isso poderia capturar aproximadamente 50 bilhões de reais no primeiro ano de sua implementação. Ou seja, isso foi traduzido na pesquisa e foi trazido como um dos temas mais relevantes no tema compliance. E, naturalmente, dada a nossa estrutura trabalhista, regulatória, a gente entende que a complexidade do ambiente regulatório ela traz essa necessidade de termos cada vez mais controles e preocupações no ambiente trabalhista e segurança do trabalho de uma forma geral. Já, código de ética e conduta tem sido sim uma preocupação das grandes empresas no tema políticas, processos e procedimentos. Então, a manutenção desse tema sempre atualizado e massificar o conceito ético da conduta ética, missão, princípios e valores dentro da organização. Temas regulatórios, e aqui, naturalmente, 69% das empresas falaram, olha, o regulatório me preocupa. E aí, puxando um pouquinho com o que eu comentei lá atrás, nós temos aproximadamente 60 bilhões de reais de multas, sanções, penalidades aplicadas pelos órgãos reguladores aqui no Brasil. Está certo que aproximadamente 6% disso tem virado caixa para o governo, mas é um tema que tem preocupado muito as organizações no sentido de que, olha, uma multa dessa, independente do seu valor, ela me traz um impacto de imagem, um impacto na reputação e naturalmente tem também um impacto financeiro. Então, são temas importantes. Fraude, combate à corrupção e lavagem de dinheiro foi um risco ressaltado como 68% mais importante para as empresas se preocuparem, além de outros como gestão de contratos, práticas contábeis e sustentabilidade. Olhando um pouco dos principais desafios enfrentados pela área de compliance, e aqui ela está bastante amarrado com os aspectos de governança e cultura que nós falamos no primeiro pilar. Primeiro, 78% falaram que o principal desafio é capacitar o público interno e o público externo em relação aos valores e à cultura esperada dos meus profissionais e dos meus terceiros, naturalmente. Então, notem, não é só estabelecer a cultura, não é só estabelecer quais são os princípios e os valores esperados da minha organização, mas sim eu preciso tornar os meus profissionais capacitados para estar aderentes a cada um desses princípios e valores. Identificar, avaliar e monitorar os aspectos de compliance regulatório. Isso realmente 76% dos respondentes falaram, olha, é uma preocupação que eu tenho e é bastante complicado hoje no Brasil, que foi classificado entre os 10 países mais complexos para se pagar impostos, né? A gente tem aqui um ambiente regulatório bastante complexo e com mudanças significativas ao longo dos anos, né? Então eu tenho uma massa regulatória significativa a qual as empresas não conseguem acompanhar suas mudanças e seu impacto no negócio. Então, esse é um fator fundamental. Construir, elaborar, aprovar e divulgar políticas e procedimentos com 72% junto com a matriz de vulnerabilidade. Então, quando eu falo de compliance e dos principais desafios, eu preciso sim, quando eu falo de matriz de vulnerabilidade, identificar, alinhado com o aspecto que nós mencionamos acima de compliance regulatório e mudanças regulatórias, dessas mudanças regulatórias, eu possuo ou não possuo uma matriz de risco para que eu possa avaliar o impacto e a minha exposição ao negócio. Então, esse é um ponto fundamental para que nós possamos endereçar de forma adequada e ter um compliance inteligente. De acordo com a minha exposição a risco de compliance, eu estabeleço a minha estrutura, quantos recursos, qual a tecnologia esperada, qual que é a minha governança e de que forma que eu vou atuar, qual que é o plano de compliance de uma forma geral. Passando para o pilar pessoas, aqui o fundamental desse tema como eu mencionei lá atrás, trazer a governança, a cultura e tudo aquilo que foi documentado em políticas, processos e procedimentos, capacitar o meu público interno e capacitar meu público externo. Por que é tão importante? Para que nós possamos cobrá-los um dia, né, e dizer, olha, você foi capacitado, você sabia dessa regra, você sabia que isso é certo, que isso é errado, que isso é um desvio de conduta, que isso não é uma conduta esperada, né? Então é importante que a gente dê treinamentos adequados ao nível de cada um dos profissionais e de acordo com a sua exposição a risco. Então, dentro deste tema, nós capturamos aqui, para exercer as funções de compliance, são considerados profissionais experientes? Existe um plano anual de treinamento? O material do treinamento está adequado? O profissional de compliance ele é tempestivamente informado sobre eventuais alterações no ambiente regulatório? Como que ele está hoje
como são definidas ou atribuídas suas responsabilidades. Então, é fundamental que nós tenhamos aqui cada vez mais os profissionais capacitados dentro do ambiente que eu espero. E como que as empresas têm feito isso? Então, numa escala aqui de relevância alta e moderada dentro da nossa pesquisa, nós temos que, olha, os principais treinamentos e os mais importantes dentro, na visão dos respondentes aqui, 79% deve focar em doações, patrocínios, brindes, despesas de viagem. Notem, quando a gente fala aqui de doações, patrocínios, brindes, é muito comum, é uma prática hoje no Brasil e no exterior, nós darmos brindes aos nossos parceiros de negócio, darmos brindes para algumas entidades. No entanto, é necessário avaliar aqui, quando eu faço uma doação, quando eu faço um patrocínio ou um brinde, de que forma que isso pode impactar o meu negócio. Então eu preciso avaliar com muita cautela, quando eu faço uma doação ou patrocínio, fazer uma due diligence de quem está recebendo, de que forma que este recurso que será doado, esse recurso que será fonte de um patrocínio, para que ele vai ser utilizado? De que forma? Então eu preciso ter este controle muito bem adequado, assim como os brindes. O brinde ele tem que ser algo sem valor, tem que ser algo com o logo da companhia e não pode de forma alguma ter um intuito de interferir na tomada de decisão do terceiro ou da parte que está recebendo. Então por isso que ele apareceu aqui como um tema bastante relevante dentro das organizações. Já o tema ética e conduta para os parceiros de negócio com 75%, junto com 74% de ética e conduta dos profissionais. Desculpe. Quando eu vejo um cenário geral das leis internacionais, da lei brasileira anticorrupção, um tema ele é tema comum. Você precisa capacitar os seus funcionários em relação ao seu código de conduta. Então, naturalmente, esse sim é um tema importante tratado pelas organizações, assim como anticorrupção, relacionamento com agentes públicos, compliance, facilitação de pagamentos. Nós precisamos alertar, nós precisamos capacitar nossos profissionais cada vez mais e continuamente sobre esses temas e outros temas regulatórios que possam interferir no ambiente da companhia. Já no tema monitoramento, teste report, aqui é basicamente entender de que forma que as informações de compliance elas chegam para o alto escalão da minha organização ou para a alta administração, conselhos, comitês e diretores executivos de uma forma geral, para que eles possam tomar a decisão de uma forma mais pautada ou fundamentada naquilo que realmente precisa, ou seja, para que eles possam tomar a decisão de aonde eu devo investir os meus recursos para estar em compliance. E aí sim responder, bom, eu estou ou não estou em compliance? Vai depender de como que os executivos estão monitorando os seus principais riscos que o seu ambiente de negócio traz de uma forma geral. Como que o compliance hoje ele está estabelecido, né? Então nós falamos um pouquinho da governança, de algumas políticas e treinamentos necessários, mas aqui a gente captura, olha, para quem que o compliance ele reporta? Essa é uma pergunta muito frequente que eu tenho recebido em algumas empresas, Emerson, eu não tenho compliance, estou estabelecendo, para quem que ele deve reportar? Então aqui algumas empresas falaram, olha, se 27% reporta para o presidente, 12% para o CFO, tem 13% para o comitê de auditoria, 10% para o conselho de administração e assim por diante. O que eu tenho visto, algumas boas práticas internacionais, elas ressaltam que é importante que o compliance, como qualquer outra estrutura de risco, ela tenha autoridade, responsabilidade e autonomia para exercer sua função. Então, caso ele não tenha esses mecanismos, naturalmente, se ele reporta para o CEO, mas o CEO dá essa autoridade, dá essa responsabilidade, ok, é algo que a gente pode conviver, mas precisamos pensar no próximo passo. Como que eu consigo trazer um pouco mais de independência? E aí, naturalmente, pode ter sim esse reporte para o comitê de auditoria, pode ter o reporte para o conselho de administração. Nos Estados Unidos, o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, e a SEC, eles dizem, olha, é importante que as empresas tenham sim um departamento de compliance reportando diretamente para o Conselho de Administração. Ou seja, já é uma decisão tomada nos Estados Unidos e é algo que deve refletir nas demais estruturas ao redor do mundo, olhando muito para de que forma que eu trago uma independência ou de que forma que eu trago um pouco mais de equilíbrio dentro da minha estrutura de governança. Com que frequência essas reuniões acontecem entre o Compliance Officer,
e a minha estrutura de administração, meus diretores executivos e o conselho de administração. Então, 3% dos respondentes falaram, bom, eu me reúno com a administração anualmente, ou seja, se tiver algum tipo de risco de compliance iminente ou algum tipo de risco de compliance materializado, daqui a um ano eu falo com ele, né, já que eu me reúno anualmente. 9% semestral, 21% trimestral. É importante definir essa linha de reporte com que frequência nós faremos de acordo com o grau de maturidade que eu possuo hoje. Então, eventualmente, podemos nos reunir trimestralmente? Sim, podemos, como é o resultado de 21% dos respondentes. No entanto, se meu grau de maturidade de compliance for extremamente baixo ou ainda pouco maduro, significa que trimestralmente pode ser tarde demais para eu tratar de alguns riscos de compliance importantes para a minha organização. E aí, naturalmente, precisa ser definido uma escala de reporte moderada, ou seja, nos primeiros anos mensal, bimestral, bimensal, né, trazer essas reuniões mais frequentes até que os executivos estejam bastante confortáveis em relação a como que o risco de compliance tem sido tratado pela organização a qual ele lidera. E quais são os principais indicadores que esses executivos buscam? Então, qual é a eficácia do meu programa de ética e compliance? É muito comum as empresas mencionarem, olha, eu possuo sim um programa de compliance e ele é muito bom. Ok, com base em que você está falando que o seu programa é bom? Que tipo de teste é realizado pela diretoria, pelo compliance officer, para avaliar a aderência do programa em relação às boas práticas que foram documentadas em políticas, em relação à governança e à cultura desejada da organização? Atualizações do processo de comunicação e assuntos éticos e compliance. Como que eu estabeleço minha comunicação com os meus profissionais, com os meus parceiros de negócio de uma forma geral? Resultado da evolução das investigações, o que é procedente, o que é não procedente. Então, são informações relevantes para o negócio e que os executivos buscam entender cada vez mais. Então, eu recebo relatos ou recebo denúncias no canal de comunicação e, naturalmente, eu quero saber o que é procedente e o que não é, para poder estabelecer planos de ação sustentáveis e que evitem uma reincidência desses aspectos. Relação de riscos e aspectos regulatórios, a alocação de recursos ou budget, ou seja, será que hoje o meu compliance officer tem os recursos, tem o budget necessário para executar as suas principais atividades? Esse é um tema fundamental e que uma estrutura de compliance que não possui a independência necessária, naturalmente vai ter o seu budget afetado. E como estabelecer uma estrutura de compliance adequada dentro de um cronograma? Então, o primeiro ponto para que nós iniciemos a estruturação do compliance, definir, primeiro quem vai ser o responsável por esta função. Então eu preciso definir o compliance officer. Em seguida, implementar uma estratégia, que tipo de estrutura, que tipo de risco eu vou me preocupar. Definir suas responsabilidades, os recursos e o orçamento que eu terei como compliance officer para tratar dos principais riscos aos quais eu estou exposto. Definir quais são os indicadores e um plano anual de compliance. Então é fundamental, não conseguimos partir para uma estrutura adequada de compliance sem antes definir qual vai ser a minha estratégia e quais são as premissas, né? Quais serão as principais responsabilidades dessa função ou departamento. Em seguida, desenvolver ou revisar os padrões de conduta ética, revisar as políticas, processos e procedimentos. Notem, nós comentamos lá atrás e é muito comum que as empresas, algumas possuem políticas e procedimentos, outras não possuem. Quando possuem informações demais e descentralizada, o que traz uma imaturidade ao ambiente ou um descontrole dentro da minha organização. Então, eu preciso focar quais são as políticas e procedimentos necessários para implementar o compliance. O terceiro passo importante é desenvolver um programa de ética e compliance atrelado à sua matriz de risco. Então, eu desenvolvo aqui políticas, matrizes e um programa de ética e compliance atrelado aos principais riscos aos quais eu estou exposto. Elaborar um template de monitoramento, manter o plano de comunicação periódica dentro da organização. O quarto ponto
treinamentos periódicos e elaborar um plano anual de treinamento. Então, dado que nós estabelecemos a estratégia, as responsabilidades de compliance, depois desenvolvemos as políticas e fizemos algumas comunicações em relação à importância do tema, agora eu preciso capacitar de forma efetiva e manter os registros de que cada um dos profissionais, eles foram adequadamente treinados de acordo com a sua exposição a risco. Então, nesse sentido, desenvolver o conteúdo programático e material de treinamento, capacitar os públicos interno e externo, sim, devemos treinar o nosso público externo, naturalmente não todos, mas aqueles que podem te trazer um pouco uma percepção de risco mais inerente ao negócio ou à transação a qual ele participa, e monitorar a aderência desses treinamentos. Então, aplicar o treinamento ou torná-lo disponível aos profissionais e a terceiros não é suficiente. Eu preciso avaliar qual o percentual de profissionais e terceiros aderentes. E por último, não menos importante, como eu mencionei, é fundamental que nós tenhamos uma estrutura de compliance que se comunica com a alta administração. Não consigo tê-la se não tivermos um monitoramento contínuo. Então, realizar testes de riscos de compliance, definir os planos de ação, ter comunicação periódica com o presidente, com o diretor financeiro, com o conselho de administração e membros dos comitês, é fundamental para que eles tenham plena noção de quão maduro é o meu ambiente de compliance e o quão em conformidade eles estão em relação aos riscos de compliance. Esta é a minha mensagem em relação à importância do compliance das organizações, e eu vou abrir agora a apresentação para que possamos fazer perguntas, para a sessão de perguntas e respostas desta apresentação. Muito obrigado. Emerson, obrigado pela sua palestra. A gente tem alguns questionamentos que chegaram pela internet. Né? O Sérgio Dias de Azevedo, que é de Brasília, ele fala: olá, eu gostaria que fosse explanado o alinhamento entre o compliance e o RH. Ok, legal. Esse é um ponto fundamental. Desculpa, o nome é? Sérgio. Sérgio, excelente pergunta. Um dos pontos que tem sido destacado pela SEC, que é a SEC DOJ nos Estados Unidos, não existe um programa eficaz de compliance se ele não tiver sinergia com as principais áreas de risco. Nesse sentido, é importante que o compliance, assim como a auditoria interna, controles internos, jurídico e recursos humanos, eles estejam bastante alinhados e integrados no sentido de proporcionar uma melhor ou uma aprimorada gestão de riscos em todos os sentidos. Não vejo o compliance executando atividades de recursos humanos, mas sim agindo de forma integrada. Excelente pergunta, obrigado. Telmo Castrilon, de Macedo, ele pergunta: gostaria que você comentasse um pouco sobre o compliance na esfera pública, particularmente empresas públicas, em um cenário de interferência na gestão e muitas vezes em desacordo com os objetivos estratégicos da organização. Ok, obrigado, Telmo. Quando a gente fala do setor público, nós temos aqui diversas esferas que tomam decisões no governo. Então, nós temos CGU, TCU, tem a estrutura municipal também de controles internos, né? Quando eu vejo o compliance dentro dessas esferas ou dos órgãos públicos, a gente precisa entender também que, fazendo um paralelo com a estrutura privada, é importante que nós tenhamos aqui a CGU ou o Ministério Público ou a TCU fazendo esse controle dos organismos federais, estaduais, municipais, de acordo com a sua esfera de atuação. Então, não vejo um compliance officer como a gente vê na estrutura privada, mas sim a gente precisa ter esses mecanismos de controle cada vez mais presentes e transparentes, que é o que a gente tem visualizado alguns movimentos aí de transparência nas esferas públicas. Mas ainda eu entendo que falta muito para a gente ter essa estrutura mais madura. Felipe Pinheiro de Abreu pergunta: qual é a melhor forma de internalizar a lei anticorrupção na perspectiva de compliance? Bom, Felipe, como que eu internalizo a perspectiva? Quais são os meus principais riscos com a lei anticorrupção? Então, eu tenho fraude, corrupção, abusos, impacto na minha imagem, impacto na minha reputação. O que eu preciso fazer, então, para trazer as preocupações ou trazer os riscos que são mencionados dentro da lei anticorrupção para dentro da minha organização? É ter uma boa estrutura de compliance estabelecida. Então, eu preciso sim ter o meu compliance officer
fazer um mapa dos principais riscos e transações às quais a minha empresa ela está exposta e definir quais são os controles monitorados que serão comunicados com o conselho e com o comitê de administração. É fundamental que o comitê, os conselhos e o executivo, ele participe ativamente da gestão dos riscos de compliance da organização. Certo. Antoninho Luiz, ele parabeniza pela palestra e pergunta, no pilar pessoas, o tema capacitação, você acha que estamos, em geral, preparados para capacitar as pessoas nas universidades e empresas? Olha, Antoninho, difícil essa pergunta, mas eu vejo hoje o movimento no Brasil e no exterior bastante presente. Eu tenho acompanhado alguns movimentos e tem diversas empresas, como consultorias também, desenvolvendo programas de compliance, programas de gestão de risco de uma forma geral, ou um tema que tem sido bastante discutido, que é o GRC, Governança, Risco e Compliance de uma forma mais ampla. Então isso sim tem participação das empresas, nós temos universidades já desenvolvendo esse tema, nós temos... são gurus de compliance internacionais que podem sim assessorar as faculdades, universidades, empresas a capacitar cada vez melhor os seus profissionais e terceiros. A Ivelise, ela pergunta, como é possível o funcionamento do compliance dentro do ambiente de auditoria interna? Legal, excelente pergunta. Como eu mencionei na resposta anterior, a sinergia, né? Quando eu tenho uma auditoria interna e compliance, ou as duas dentro de uma mesma estrutura, eu preciso defender ou eu preciso amarrar cada vez mais a sinergia entre essas duas áreas. Por que é importante essa sinergia? No momento em que eu tenho uma auditoria interna e um compliance, eu tenho essas duas áreas em conjunto, eu preciso pensar, olha, apesar de ter uma sinergia, nós temos as famosas linhas de defesa. E essas linhas de defesa, nós temos primeiro a linha de negócio, depois o compliance, o jurídico, as áreas que são as padronizadoras, e depois eu tenho a auditoria interna como a área de assurance, né, para dar a sua opinião independente em relação à estrutura de negócio e à linha de negócio. Nesse sentido, eu vejo que minha única preocupação precisamos estabelecer tanto a auditoria interna como compliance de uma forma uniforme e integrada para evitar duplicação de investimento. É muito comum que algumas empresas, a gente vai fazer o processo de auditoria interna, logo em seguida vai o processo de compliance e você fala com o mesmo gestor, né? Naturalmente tem uma duplicidade aí de investimento de recursos para tratar do mesmo tema. Então, eu trataria isso com uma sinergia, acho que é fundamental ter essa sinergia, mas com uma certa cautela para não ter uma duplicidade dos investimentos. Emerson, você acredita que os colaboradores possuem uma postura proativa para reportar as situações não compliance? Vejo que muitas pessoas ainda têm medo ou estigmas, mesmo tendo uma auditoria interna. Uhum. Esse é um tema importante quando a gente fala de, olha, eu possuo ou não possuo uma estrutura adequada para reportar, ou o meu profissional ele confia no canal de denúncia, né? Vai depender de como que esse canal ele está estruturado. É comum encontrar em algumas empresas que o canal ele esteja estruturado, por exemplo, em uma área de negócio que não traz uma independência ou que não traz uma segurança perfeita de que aquela denúncia ela vai ser tratada de forma apropriada e com anonimato. Então, se o mecanismo do canal de denúncia, a governança não for muito bem estabelecido, naturalmente você tem uma baixa credibilidade do canal. Por outro lado, se você se comunica de uma forma tempestiva e regular com os seus profissionais, naturalmente você passa a trazer um pouco mais de confiança nesse mecanismo de comunicação. Você acredita que as empresas estão preparadas para lidar com os problemas de compliance de forma rápida? É possível acompanhar e antecipar uma crise? Eu entendo que as empresas elas são pouco maduras na captura de aspectos regulatórios de uma forma geral. Precisamos evoluir rapidamente para poder endereçar os temas de uma forma um pouco mais rápida, como por exemplo, a Lei Anticorrupção de 2013, ela passou a se tornar importante para as empresas de uma forma geral no Brasil a partir de 2015, 2016. Uhum. Tem empresas ainda que não possuem código de ética e conduta, tem empresas que se possuem está desatualizado, o que significa ainda que a gente tem nós não somos extremamente tempestivos e rápidos na resposta ao ambiente regulatório. Você comentou na palestra que a questão da Lei Brasileira Anticorrupção, pelo que eu entendi, ainda é um movimento reativo.
né, as pessoas, as empresas que buscam, né? Por que do governo não fazer mais propagação, ter uma campanha específica? Tá. Eu vejo que quando a gente fala do governo, né, ele hoje tem aí diversos casos que estão sendo deflagrados no Brasil, operações Lava Jato, operações Elotes ou várias outras operações municipais. Para quem acompanha aí CGU nas redes sociais, por exemplo, você consegue monitorar de forma eficiente como que o governo está atuando em cada uma das esferas, né? Mas eu vejo também que para as empresas estarem cada vez mais capacitadas e interagindo de forma adequada com as esferas do governo, precisam primeiro olhar para dentro, ajustar os seus controles internos, a sua governança, para, sim, ter esse relacionamento mais próximo com o governo. Certo. O papel da liderança ele é primordial, pelo que você falou na sua palestra, o resultado da pesquisa, né? Qual a dificuldade, então, de se partir de cima para baixo a implementação de um sistema de compliance? Ok. Esse realmente tem sido um desafio das organizações e foi capturado na pesquisa, né? A gente precisa cada vez mais demonstrar a importância do estar em compliance e alguns executivos não perceberam ainda que o compliance ele é fundamental para que o meu negócio ele tenha uma vantagem competitiva. Então, estar em compliance hoje com as principais regras ou com a lei anticorrupção, com algumas esferas regulatórias, ele se tornou agora um diferencial competitivo no sentido de que eu não quero mais me relacionar com uma empresa que não esteja em conformidade com algumas leis. Então, no momento em que você passa a ter esse tipo de cenário em que as empresas escolhem com quem elas querem se relacionar, esse sim passa a ser um diferencial competitivo. A seleção. Exato, é uma seleção natural baseada em aspectos regulatórios. Emerson, a gente ainda tem algumas perguntas, mas eu vou encerrar com uma última. Você falou do alto investimento, né? O investimento mínimo ele é muito alto. Como as pequenas, médias empresas podem trabalhar a questão do compliance, não tendo muitas vezes esse dinheiro para investir, né? Num setor, numa área ou num programa de compliance? Okay. Qual que é tem um primeiro passo? Tem um momento que ela tem que pensar nisso? Legal, excelente pergunta. Bom, o primeiro passo é que as estruturas de compliance elas devem ser desenvolvidas de uma forma equilibrada, né? Não faz o menor sentido estabelecer uma estrutura de compliance gigantesca para uma empresa pequena. Então, para uma empresa pequena, eu preciso desenvolver o meu compliance de uma forma equilibrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar com, eu possuo ou não um código de conduta? Eu tenho treinamento de alguns temas importantes? Como que eu posso utilizar a área de controles internos ou outras áreas dentro da minha organização para executar a função de compliance? Então, existem mecanismos, não são mais simples, mas menos robustos, que você pode sim implementar em qualquer empresa. E isso naturalmente passa pela identificação dos riscos de compliance ao qual a sua empresa está vivendo, né? Faz parte do seu negócio. Do compliance inteligente que você citou. Exatamente. Certo. Muito obrigada, viu, Emerson? Obrigado, Patrícia. Gostaria de agradecer ao Emerson, nosso palestrante de hoje, e aos patrocinadores do nosso ciclo de webcast Bradesco, Grupo Promon, Odontoprev, Petrobras e Promon Logicalis, que nos permitem transmitir gratuitamente para todo o Brasil e o mundo o nosso ciclo de palestras que agrega conhecimentos sobre os mais diversos temas da vanguarda da gestão. Agradeço também a todos os presentes, internautas, membros e parceiros que nos assistem. Esta palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso até o dia 8 de maio. Obrigada a todos.